Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Entre os monstros que dominaram a Terra, houve um que desafiou toda a lógica. Não se contentou apenas em dominar a Terra, nem em reinar nos céus. Conquistaram também a água. Seu nome era Spinosaurus aegyptiacus, o maior e mais estranho predador que já existiu. Um predador anfíbio, metade besta terrestre, metade sombra de rio. Há 95 milhões de anos, o norte da África não era o deserto que conhecemos hoje. Era uma extensão infinita de rios, pântanos e florestas tropicais, onde a umidade criava um véu constante de névoa. Nesta paisagem de excesso de vida, o Spinosaurus se movia como um fantasma. Media mais de 15 metros de comprimento. Pesava cerca de 7 toneladas. E sua silhueta inconfundível, coroada por uma vela dorsal do tamanho de um homem, se projetava no horizonte como um pesadelo. Seu corpo era um mistério para a ciência. Quando o paleontólogo alemão Ernst Stromer descobriu os primeiros fósseis em 1912, ninguém conseguia acreditar no que via. Ossos ocos como os de um pássaro, mas com vértebras enormes e alongadas adaptadas para sustentar uma estrutura como o mundo nunca tinha visto. Stromer percebeu que se tratava de um predador diferente, não um que perseguia sua presa, mas um que a espreitava das profundezas. Seu crânio, alongado e estreito, media mais de 5 metros e terminava em uma mandíbula semelhante à de um crocodilo. Estava repleta de dentes cônicos, lisos e sem serrilhas, ideais para capturar peixes gigantes sem esmagá-los. Sua mordida não esmagava, segurava. Era um especialista perfeito em presas aquáticas, um predador que abriu mão da força bruta em favor de uma precisão mortal. Estudos modernos mostram que seu corpo era densamente ossificado, o que lhe permitia mergulhar e manter o equilíbrio debaixo d'água. Sua cauda longa e flexível funcionava como um poderoso propulsor, impulsionando-o elegantemente pelos rios do Cretáceo. Ali, nos pântanos que se estendiam do Egito ao Marrocos, ele caçava peixes colossais como o Onchopristis, de focinho em forma de bota, ou o Mousonia, um peixe pulmonado do tamanho de um tubarão moderno. Mas o Spinosaurus não se limitava à água. Em terra, seu movimento era desajeitado, quase pesado, e ainda assim perigoso. Seus membros traseiros eram robustos, e suas garras curvas podiam rasgar o flanco de um animal desprevenido. Era lento, sim, mas implacável. Caçava emboscando, usando as margens da água para atacar sem aviso. A imagem moderna do Spinosaurus, reconstruída após décadas de descobertas fragmentárias e erros, revela um predador que quebrou os esquemas evolutivos. Nenhum outro dinossauro alcançou uma adaptação tão profunda ao ambiente aquático. Suas narinas, localizadas no alto do focinho, permitiam que ele respirasse enquanto mantinha a cabeça quase submersa. Sua visão periférica era perfeita para capturar movimentos sob a superfície. Tudo em sua anatomia gritava a mesma coisa: um caçador anfíbio. E, no entanto, sua história também é uma tragédia. Os fósseis originais que Stromer enviou para a Alemanha foram destruídos durante os bombardeios aliados na Segunda Guerra Mundial. Por décadas, o Spinosaurus foi um fantasma, uma lenda entre os paleontólogos. Somente no final do século XX, novos restos encontrados no deserto marroquino confirmaram sua existência e revelaram um corpo mais longo que o do próprio Tyrannosaurus rex. Sua famosa vela dorsal, sustentada por espinhos vertebrais de quase 2 metros, foi objeto de debate por décadas. Alguns acreditam que servia para regular a temperatura corporal, outros que era uma estrutura para exibição sexual ou intimidação, e alguns pensam que funcionava como uma barbatana estabilizadora ao nadar. Qual fosse seu propósito, cumpria uma função inquestionável: tornar o Spinosaurus o animal mais reconhecível e temível de sua época. Imagine a cena. O amanhecer surge sobre um rio do Cretáceo. A água reflete o céu dourado. Ao longe, uma manada de ananosaurus atravessa a margem. Tudo parece calmo, mas sob a superfície, algo se move. Bolhas, um lampejo, e de repente a água explode. O Spinosaurus emerge, uma massa viva de músculos e ossos, com sua vela brilhando como uma bandeira carmesim. Sua mandíbula agarra a presa e a arrasta para o fundo, enquanto o rio se tinge de vermelho. Então, o silêncio. Apenas a superfície ondulante e uma silhueta colossal que afunda lentamente. O Spinosaurus foi o rei dos pântanos do Mesozoico.
o primeiro carnívoro a cruzar a fronteira entre os elementos. Um monstro anfíbio que provou que o domínio do planeta não pertence ao mais rápido ou ao mais forte, mas sim ao que melhor se adapta. Tyrannosaurus Rex. No auge do poder predatório, quando o mundo começava a escurecer sob as sombras do fim do período Cretáceo, surgiu um predador tão temível que seu nome ainda ecoa na memória da Terra. Tyrannosaurus Rex, o rei dos lagartos tiranos. Seu reinado não foi um acaso evolutivo. Foi o ápice de milhões de anos de aperfeiçoamento da violência. Viveu há cerca de 66 milhões de anos, no território da atual América do Norte, quando o continente era uma vasta paisagem de florestas úmidas, pântanos e vales entrecortados por rios imensos. Ali, sob um céu carregado de tempestades, o T-Rex caminhava entre árvores gigantes e criaturas que pareciam ter saído de uma imaginação febril. Hadrossauros com cristas ressonantes, Triceratops com escudos ósseos, do tamanho de muralhas, e pássaros primitivos que voavam sobre seu reino. Ninguém escapava de seu olhar. Com mais de 12 metros de comprimento, pesando mais de 8 toneladas e uma cabeça que podia medir mais de 5 metros, o T-Rex era uma força viva. Cada passo abalava a terra. Seu corpo era um monumento à eficiência predatória. Pernas traseiras musculosas e firmes permitiam que ele se movesse a velocidades que desafiavam a lógica para um animal tão maciço. Seus braços, pequenos mas fortes, serviam para agarrar ou estabilizar a presa no último momento. Sua cauda, longa e pesada, equilibrava todo o corpo, tornando seu movimento tão fluido quanto o de um felino gigante. Mas a verdadeira arma do T-Rex não era seu tamanho, era sua mordida. Com uma força estimada em mais de 6 toneladas por centímetro quadrado, ele podia esmagar ossos, quebrar vértebras e estilhaçar crânios. Nenhum animal terrestre, antes ou depois, teve uma mordida tão poderosa. Seus dentes, grossos e irregulares, funcionavam como facas serrilhadas projetadas para triturar e rasgar simultaneamente. Alguns fósseis mostram que ele podia arrancar ossos inteiros com uma única mordida, consumindo até a medula. Sua visão frontal e binocular era extraordinária. Ele conseguia detectar movimento a centenas de metros, mesmo no escuro. Seu olfato era tão aguçado que ele conseguia detectar o cheiro de um corpo morto a quilômetros de distância. O T-Rex era tanto caçador quanto necrófago, um oportunista que não desperdiçava nenhuma fonte de alimento. Não havia vergonha na sobrevivência. Se um animal morria, o rei aparecia para o banquete. Se não, ele o fazia morrer. Nos pântanos do Cretáceo, os ecos de seu rugido ressoavam entre as árvores. Seu território era vasto, e cada pegada na lama, cada osso quebrado, era um aviso silencioso. Em seu mundo, o medo era a lei. Fósseis de Triceratops, encontrados com marcas de seus dentes no pescoço, revelam como ele atacava diretamente as artérias, com uma violência fria e cirúrgica. Ele não caçava por instinto, caçava com propósito. O T-Rex era surpreendentemente resistente. Alguns fósseis mostram fraturas curadas, mordidas de outros tiranossauros, sinais de batalhas entre indivíduos. Esses confrontos deviam ser aterrorizantes. 2 titãs de carne e osso colidindo com a força de locomotivas, abalando a terra e o ar. Ferimentos, fraturas e marcas nos ossos contam histórias de indivíduos que sobreviveram a golpes que matariam qualquer outra criatura viva. Um dos esqueletos mais famosos, conhecido como Sioux, descoberto na Dakota do Sul, mostra a magnitude de sua construção, quase completa, majestosa, com um crânio intacto. Em cada osso, cicatrizes de uma vida violenta. Costelas quebradas, vértebras fundidas, dentes perdidos, e ainda assim, ela sobreviveu. Era uma rainha ou um rei que conheceu a dor, a fome e a glória do domínio absoluto. O T-Rex viveu em um mundo em transição, onde os ecos do cataclismo já começavam a soar. Erupções vulcânicas, mudanças no nível do mar e o declínio da biodiversidade prenunciavam o fim. Mas enquanto o planeta se preparava para seu colapso, ele ainda caçava, rugia, reinava. Sua linhagem foi o ápice do poder predatório, a expressão perfeita do equilíbrio entre força, velocidade e instinto. Sua pele, áspera e grossa, devia ter uma textura entre escamas e penas. Alguns estudos sugerem que os indivíduos jovens possuíam uma leve plumagem que perdiam ao atingir a maturidade. Os adultos não precisavam de camuflagem. Seu tamanho era um aviso. Não havia sentido em se esconder quando tudo ao redor sabia que você era a morte. Imagine a cena em uma planície do Cretáceo.
O céu está cinzento, coberto de cinzas. Um triceratops se move lentamente. Sua armadura brilha sob o sol da tarde. Tudo parece calmo, mas o ar muda. Pássaros primitivos levantam voo. Ao longe, entre a névoa, uma figura se ergue. 2 olhos amarelos, um rugido baixo, uma sombra se movendo inexoravelmente como uma tempestade. Em segundos, o T-Rex está sobre sua presa. O impacto é um trovão, dentes, sangue, silêncio. A natureza cumpre seu ciclo. O rei não reinou por eras, mas seu passo deixou uma marca tão profunda que nenhuma espécie posterior a apagou. Em seu último rugido, no tremor de seu passo, foi o eco da extinção que logo atingiria todos os dinossauros. Giganotosaurus caroline. Nas terras do sul, onde o vento nunca para de soprar e as montanhas parecem ter sido moldadas pelo próprio tempo, quase 98 milhões de anos atrás, um caçador colossal caminhava. Seus passos tremiam a terra, seus rugidos ecoavam pelos vales, e sua sombra se projetava como uma mancha de medo. Era o Giganotosaurus caroline, o gigante do sul, um dos predadores mais aterrorizantes que já existiram. Sua história começou com uma descoberta acidental. Em 1993, um homem chamado Rubén Darío Caroline, um entusiasta da paleontologia, descobriu um conjunto de ossos saindo de uma rocha vermelha na província de Neuquén, Argentina. O que parecia uma curiosidade se tornou uma revelação. Pertenciam a um caçador tão grande, ou até maior, que o próprio Tyrannosaurus Rex. Das planícies arenosas do deserto da Patagônia, emergia um novo rei, o Giganotosaurus. Media mais de 13 metros de comprimento e pesava cerca de 8 toneladas, mas sua construção era muito diferente de seu contraparte norte-americano. Onde o T-Rex era robusto e maciço, o Giganotosaurus era esguio, rápido e elegante. Seu crânio, longo e estreito, lembrava o de um tubarão, com uma série de dentes finos e serrilhados, projetados não para esmagar, mas para cortar. Era um predador de precisão, uma navalha viva. Seu ambiente era a Patagônia, que pouco se parecia com a atual. Em vez de estepes frias e secas, predominavam florestas úmidas, rios largos e planícies quentes. Ali viviam os titãs do sul, os argentinossauros, os maiores animais terrestres que já existiram. Esses colossos, com 30 metros de comprimento e pesando 70 toneladas, moviam-se lentamente, levantando colunas de poeira em sua passagem. Mas nesses mesmos territórios, o Giganotosaurus e seu grupo os observavam, esperando o momento exato para atacar. Sim, um grupo, pois o Giganotosaurus não caçava sozinho. Fósseis encontrados sugerem um comportamento cooperativo. Vários indivíduos se moviam juntos, atacando de forma coordenada. Essa estratégia, até então desconhecida em predadores de seu porte, transformava cada caçada em uma emboscada organizada. Aproximação, dispersão e, em seguida, o golpe fatal pelo flanco. Cada mordida era profunda, enfraquecendo a criatura gigante até que ela caísse. A terra tremia a cada impacto. Seu nome pertence à família dos Carcharodontosauridae, lagartos com dentes de tubarão, uma linhagem de carnívoros que dominou o hemisfério sul por milhões de anos. Todos compartilhavam uma característica, uma fúria desenfreada e uma eficiência evolutiva quase perfeita. Neles, a natureza alcançou um equilíbrio entre força, velocidade e inteligência. O crânio do Giganotosaurus, com quase 2 metros de comprimento, era uma obra-prima da engenharia natural. Leve e flexível, permitia uma ampla abertura da mandíbula sem quebrar, enquanto os poderosos músculos do pescoço amplificavam o movimento de corte. Ao atacar, ele não mordia apenas uma vez. Balançava a cabeça como um machado, causando ferimentos massivos e deixando o inimigo sangrar. Em minutos, os titãs do sul caíam diante dele. Sua estrutura corporal era uma combinação de força e elegância. Pernas traseiras longas e musculosas o impulsionavam com agilidade surpreendente. Seus braços, embora mais curtos que os humanos, eram muito mais úteis que os do T-Rex. Podiam segurar, rasgar e manter a presa no lugar. E sua cauda, grossa e alongada, funcionava como um contrapeso perfeito, proporcionando equilíbrio mesmo em curvas rápidas durante a perseguição. Mas mais do que a força, o que o diferenciava era sua inteligência predatória. Seu cérebro, embora pequeno, possuía lobos olfativos desenvolvidos e um sistema visual avançado. Ele podia rastrear presas por horas. Movia-se silenciosamente, invisível entre os troncos e a névoa matinal. Quando atacava, o fazia com uma sincronia que beirava a estratégia. Os restos fósseis encontrados em Neuquén também contam uma história de hierarquia.
Nem todos os membros do grupo caçavam ao mesmo tempo. Alguns observavam, outros esperavam. A caça era uma dança de fome e paciência. E o mais ágil comia primeiro. Nesta ordem natural, alianças, rivalidades e desafios surgiam, mantendo o equilíbrio entre os enormes predadores. Numa tarde de calor patagônico, um rio serpenteava entre arbustos e um rebanho de argentinossauros movia-se lentamente para a água. A terra tremia sob o seu peso, mas algo mais movia-se nas sombras. Sombras alongadas, uma cauda que deslizava entre fetos, olhos que refletiam a luz dourada, um rugido silencioso ecoava. Então, o ataque. Um giganotossauro irrompe da floresta como uma tempestade viva. Os titãs fogem, mas é em vão. Um cai. O grupo cerca. Dentes como lâminas, cortam a carne, rasgam tendões, arrancam a vida. A terra tingiu-se de vermelho, o ar ficou pesado, e o último rugido do caçador perdeu-se nos ventos do sul. O giganotossauro foi o governante inquestionável do hemisfério sul. Um predador que caçava gigantes e ultrapassava os limites da biologia. O seu legado sobreviveu em fósseis, pegadas e ecos de uma era onde a natureza não conhecia piedade. Carcharodontosaurus saharius. No coração do antigo Saara, quando a paisagem arenosa ainda era uma selva e os rios corriam por florestas vaporosas, reinava um predador cujo nome evocava o fio de uma faca. Carcharodontosaurus saharicus, o lagarto com dentes de tubarão. Em vida, foi uma das criaturas mais temíveis do Cretáceo Médio. Após a morte, o seu nome tornou-se sinônimo de elegância e fúria. Há cerca de 100 milhões de anos, o norte de África não era um deserto, mas um ecossistema tropical e úmido, repleto de lagos, pântanos e enormes herbívoros. Ali, o Carcharodontossauro movia-se com a precisão de um assassino silencioso. O seu tamanho era colossal. 13 metros de comprimento, 6 toneladas de peso, e uma cabeça com 5 metros de comprimento, o que o tornava um dos maiores predadores terrestres que já existiram. Mas o que o diferenciava realmente eram os seus dentes. Eram afiados, curvos e serrilhados, como as lâminas de um tubarão branco. Cada mordida não só cortava a carne, mas também rasgava, deixando feridas que não podiam ser fechadas. Com eles, o Carcharodontossauro não precisava de esmagar ossos ou quebrar carapaças. Bastava ferir para matar. A sua caça baseava-se na precisão, na paciência e na lenta hemorragia. O seu ambiente era um reino de colossos. Viveu ao lado de gigantes como o Uranossauro, o Rebachissauro e o temível Spinosaurus aegyptiacus, o seu rival direto. Enquanto o espinossauro dominava a água, o Carcharodontossauro reinava em terra. Partilhavam território, e é provável que os seus caminhos se tenham cruzado mais de uma vez. Dois predadores de topo um contra o outro, duas estratégias distintas para o mesmo objetivo, devorar. O seu crânio, longo e estreito, estava cheio de cavidades que reduziam o peso sem perder força. Foi concebido para suportar o impacto de cada mordida sem se partir. As mandíbulas, impulsionadas por músculos extremamente fortes, podiam abrir-se num arco amplo, permitindo-lhe arrancar pedaços de carne com um único golpe. Cada ataque era um lampejo de velocidade e força, seguido pela calma de quem espera, sabendo que o inimigo cairá em breve. O seu corpo era uma máquina de precisão. Pernas traseiras fortes suportavam-no firmemente, enquanto os seus braços, embora pequenos, eram mais funcionais do que os do Rex. 3 dedos armados com garras curvas, úteis para agarrar ou rasgar. A sua cauda longa e pesada funcionava como um contrapeso, proporcionando um equilíbrio quase perfeito durante a caça. Em movimento, era tão ágil como um gato e tão implacável como um tubarão. Mas, para além da força física, o que tornava o Carcharodontossauro um caçador excepcional era o seu instinto. O seu cérebro, embora pequeno em relação ao corpo, possuía lobos olfativos desenvolvidos. O seu olfato permitia-lhe detectar sangue a grandes distâncias, e a sua visão frontal aguçada tornava-o um perseguidor infalível. Era um caçador solitário e paciente, e o seu reino era o silêncio. O fóssil mais completo desta espécie foi encontrado em Marrocos, onde a rocha ainda guarda vestígios de um ecossistema desaparecido há milhões de anos. Entre esses vestígios, os dentes do Carcharodontossauro são as testemunhas mais perturbadoras, tão afiados, tão perfeitamente concebidos, que hoje parecem prontos para cortar. A sua borda serrilhada é uma lembrança fossilizada do terror que inspiravam. Acredita-se que a sua técnica de caça combinava a furtividade com o ataque direto. Aproximava-se entre arbustos ou lama, media a distância, depois um salto curto,
Uma mordida rápida no flanco do pescoço ou abdômen e um recuo. Não precisava de matar imediatamente. Bastava causar ferimentos suficientes para que o tempo fizesse o resto. As suas presas morriam por hemorragia, seguidas pelo caçador que nunca se apressava. Na cadeia alimentar do Cretáceo africano, poucos o podiam desafiar. Apenas o espinossauro, maior e adaptado à água, podia competir por território ou alimento. Alguns fósseis mostram dentes de ambos os predadores nas mesmas camadas de sedimento, sinais de uma rivalidade sangrenta. Se alguma vez se encontraram cara a cara, o seu confronto deve ter sido apocalíptico. Um caçador anfíbio contra um carniceiro terrestre, presas contra lâminas, rugido contra rugido. A sua extinção, como a de tantos outros gigantes, foi o resultado de uma mudança que não pôde prever. O clima tornou-se mais seco. Os rios recuaram, a presa desapareceu e o deserto começou a engolir a selva. O rei do Cretáceo africano ficou sem trono. Os últimos carcarodontosauros morreram sob um sol que já não os necessitava, e os seus ossos permaneceram enterrados no que um dia se tornaria areia. Imagine esse mundo perdido. Crepúsculo sobre planícies de lama. O ar vibra de calor. Ao longe, um grupo de enormes herbívoros move-se lentamente para a água. De repente, o vento muda. Entre a névoa, algo se move. 2 olhos abrem-se. Um rugido profundo atravessa o ar e o predador aparece. A sua pele, escura e brilhante, reluzia ao sol. Abre a boca e, nesse momento, parece que todo o deserto prende a respiração. O Carcharodontosauro era a personificação da precisão mortal. Um caçador tão belo quanto terrível. Uma metáfora da perfeição natural levada ao extremo. Uma faca viva que cortava o mundo em 2. Os que caçavam e os que morriam. Alossauro fragilis. Muito antes de o T-Rex rugir nas selvas do período Cretáceo, o mundo já conhecia o seu antecessor. Um caçador que dominou a Terra durante milhões de anos. O primeiro verdadeiro senhor dos predadores. O seu nome era Alossauro fragilis, o lagarto distintamente frágil. Um título modesto para quem era, na verdade, o imperador do júri. Há 155 milhões de anos, a América do Norte era uma vasta paisagem de pântanos, savanas e florestas, onde gigantes vagavam livremente. Os céus eram cruzados por pterossauros. Os rios estavam cheios de vida e manadas de saurópodes como o Diplodocus e o Apatossauro moviam-se pela terra, acompanhados por herbívoros blindados como o Estegossauro. Mas nas sombras destas florestas úmidas, espreitava o Alossauro, um caçador que não precisava de se esconder para inspirar medo. Com 9 metros de comprimento e mais de 1,5 toneladas de peso, era um predador de tamanho médio em comparação com os monstros que viriam depois. Mas a sua anatomia estabeleceu o modelo do carnívoro perfeito. O seu crânio, alongado e robusto, possuía aberturas que reduziam o peso e permitiam um movimento rápido e ágil da cabeça. Os seus dentes, curvados para trás e com bordas serrilhadas, foram concebidos para cortar carne a cada movimento, não para esmagar. Cada mordida deixava uma ferida em constante hemorragia que enfraquecia gradualmente a presa. Mas a arma final do alossauro não estava na sua boca, mas no seu pescoço. Tinha uma articulação única entre as vértebras que lhe permitia mover a cabeça como um machado. Ao atacar, inclinava o crânio com a força de todo o corpo, golpeando e rasgando com uma violência que poucas criaturas suportavam. O seu estilo de caça era tão específico que os cientistas modernos o chamam de método do golpe de machado. Os seus braços eram longos, musculosos, e terminavam em 3 garras curvas com mais de 20 centímetros de comprimento, ideais para agarrar ou rasgar. Estes membros tornavam-no mais versátil do que os gigantes que o seguiram, capaz de movimentos rápidos e coordenados. O seu corpo era esguio e forte. O seu equilíbrio era perfeito graças a uma cauda rígida que lhe proporcionava estabilidade mesmo em saltos. Era um caçador de precisão, um dançarino entre colossos. O alossauro foi, sem dúvida, o rei do Jurássico Superior. Nas planícies abertas do que é hoje Utah, Colorado e Wyoming, os fósseis da formação Morrison mostram que foi o predador dominante. Os seus restos mortais são frequentemente encontrados juntamente com presas, muitas vezes com dentes de alossauro cravados nos ossos de saurópodes. Era a prova do ciclo eterno: caçador, presa, sangue e pedra. No entanto, o seu reinado não foi solitário. Fósseis sugerem que o alossauro podia caçar em grupo, um conceito revolucionário para a época. Não eram manadas organizadas como os lobos, mas sim agrupamentos temporários, encontros de indivíduos atraídos pela mesma presa. Em emboscadas de vários alossauros, a coordenação era mínima,
mas suficiente para derrubar um animal de dezenas de toneladas. A criatura gigante caía, e a terra tremia sob o triunfo dos vencedores. A violência não se limitava à caça. Alguns esqueletos mostram sinais de confrontos entre indivíduos, fraturas curadas, marcas de dentes em ossos, até mesmo evidências de canibalismo. O alossauro não conhecia tréguas, nem com os seus, nem com os outros. A fome reinava, e num mundo onde a vida dependia da morte, até o caçador podia ser devorado. O seu cérebro, embora pequeno, proporcionava-lhe uma excelente coordenação e um sentido de equilíbrio excepcional. A sua visão frontal e audição aguçada tornavam-no um perseguidor formidável. Tudo no seu corpo foi concebido para uma única tarefa: manter o domínio sobre o mundo das criaturas gigantes. O ar ainda úmido, a névoa sobe entre as samambaias gigantes. Um grupo de estegossauros pasta perto de um riacho. Não se ouve nada além do zumbido dos insetos e o murmúrio da água. De repente, um estalo. Algo se move. Um olho âmbar brilha entre as folhas. Depois outro e outro. 3 sombras emergem da floresta. Os alossauros avançam lentamente, sincronizados, como se o próprio tempo lhes pertencesse. Um ataca o flanco, outro ataca o pescoço. O golpe do terceiro é um chicote seco. O ar enche-se de pó e terra. Quando o sol atravessa a névoa, restam apenas os vencedores, devorando a carne quente. O seu nome Fragilis significa frágil, mas não por fraqueza, mas pela leveza dos ossos. Um design que proporciona velocidade e força de reação. Foi essa fragilidade que o tornou um dos carnívoros mais eficazes da sua época. Enquanto os gigantes herbívoros confiavam no tamanho e na armadura, o alossauro confiava na estratégia e na mobilidade. Era a inteligência do músculo, a elegância do instinto. A sua linhagem tornou-se um modelo para os grandes carnívoros do futuro. A forma do crânio, a articulação do pescoço, a postura bípede equilibrada, tudo o que tornaria os predadores do Cretáceo máquinas de caça perfeitas, nasceu com ele. Foi o protótipo, o design final do caçador ideal, Utahraptor, Ostrom majori. Antes que a fama do Velociraptor dominasse o cinema e a imaginação, existiu outro caçador que superou todos os seus descendentes em tamanho, força e brutalidade. Foi o verdadeiro raptor gigante, um assassino que transformou a caça coordenada em arte. O seu nome é Utahraptor, Ostrom majori. Viveu há cerca de 125 milhões de anos no território do que é hoje a América do Norte, que ainda estava coberta por florestas úmidas, dunas costeiras e lagos temporários. Foi uma era de transição, onde pequenas criaturas evoluíam para aves e predadores colossais desapareciam gradualmente. No meio deste frágil equilíbrio, o Utahraptor reinava como uma tempestade de penas e aço. Tinha mais de 6 metros de comprimento, pesava cerca de 500 kg e movia-se com a precisão de um gato. O seu corpo era leve, mas forte. Cada fibra muscular parecia esculpida para o movimento. Ao contrário dos gigantes dinossauros do Jurássico, a sua força não estava na massa nem na mordida, mas na velocidade, inteligência e coordenação. Foi o nascimento de uma nova era, a era dos predadores táticos. O seu crânio, estreito e afiado, lembrava o crânio de uma ave de rapina. Os seus olhos, grandes e frontais, proporcionavam-lhe uma visão binocular perfeita. O seu cérebro, em comparação com outros dinossauros carnívoros, era enorme. Tinha reflexos rápidos, percepção de profundidade e, acima de tudo, a capacidade de agir em grupo. Não era uma criatura solitária, caçava em matilhas. Evidências fósseis encontradas em Utah sugerem a possibilidade de vários indivíduos agirem em conjunto, coordenando os seus ataques. Esta cooperação tornava-os uma força invencível. Se um Utahraptor era mortal, uma matilha era o equivalente biológico de uma armadilha perfeita. Não precisavam de tamanho colossal, nem de dentes como lâminas. Tinham estratégia. A sua principal arma era uma garra curva e retrátil, com mais de 20 centímetros de comprimento, localizada no segundo dedo de cada pé. Uma lâmina natural que mantinham dobrada enquanto corriam para proteger o fio e a desdobravam no momento exato do ataque. Ao saltar sobre a sua presa, a garra tornava-se uma foice mortal. Com um único movimento, podia rasgar músculos, cortar artérias e abrir o abdômen de um animal de várias toneladas. A sua pele não era escamosa, era coberta por penas primitivas, curtas e densas, que o ajudavam a manter o calor e a comunicar com os membros da matilha. Cada tremor de penas, cada posição corporal, era um sinal para avançar, cercar, atacar. Nesse corpo a corpo, nasceu a primeira forma de coordenação de caça complexa que o planeta já conheceu. Seu corpo era ágil,
aerodinâmico. Pernas traseiras longas e musculosas impulsionavam-no a uma velocidade incrível. Ele podia alcançar sua presa antes que ela se virasse para se defender. Sua cauda rígida funcionava como um leme estabilizador, permitindo-lhe mudar de direção com uma precisão que outros predadores não possuíam. Durante a corrida, o ar se dobrava ao seu redor. Em seu ambiente, o Utahraptor caçava herbívoros de médio porte, como o iguanodonte e o tenontosauro, mas não hesitava em enfrentar presas maiores se o bando fosse numeroso. Os ataques eram rápidos, coordenados e ferozes. Um distraía, outro atacava pelo flanco, e um terceiro se lançava nas costas. Garras se enterravam, as vítimas caíam. Em segundos, a caçada estava terminada. O Utahraptor foi o primeiro predador a combinar força física, inteligência coletiva e planejamento. Ele não atacava impulsivamente, atacava com cálculo. Cada movimento era uma estratégia evolutiva, onde o alossauro dependia do impacto e do tamanho. O Utahraptor dependia do pensamento instintivo. Sua mente era sua maior arma. Paleontólogos que estudaram seus restos na formação Cedar Mountain descrevem esqueletos de vários indivíduos jovens e adultos juntos. Alguns acreditam que eles morreram presos em areias movediças enquanto perseguiam presas. Essa armadilha natural preservou sua última cena. Um bando unido na caça, na morte, e milhões de anos depois, na memória fóssil do planeta. Imagine uma floresta do Cretáceo ao amanhecer. O ar está úmido, as folhas de caparosa. Ao longe, um grupo de iguanodontes pasta perto da água. Nada perturba o silêncio, mas algo se move entre os troncos. Olhos amarelos, penas tremendo. 1, 2, 3, Utahraptors avançam. O ar engrossa, os animais sentem o perigo. O primeiro raptor ataca pelo flanco, outro salta pela frente. O terceiro crava uma garra no abdômen da presa, rasgando tudo em seu caminho. O grito se mistura ao grito. Em segundos, tudo acabou. A selva volta a ficar quieta, mas o chão está coberto de rastros e sangue. O Utahraptor foi uma obra-prima da evolução, uma síntese entre o instinto reptiliano e a coordenação inteligente. Seu legado será duradouro. De sua linhagem, surgirão caçadores menores, ainda mais rápidos, mais perfeitos, com sentidos tão aguçados quanto suas garras. Eles completarão o que ele começou. Caça estratégica. Deinonychus antirrhopus. Nos pântanos e florestas do início do Cretáceo, quando a Terra começava a se transformar em um mundo de selvas e calor, surgiu um caçador que mudou para sempre a forma como a vida persegue a vida. Seu nome significava a garra terrível que equilibra o corpo. Deinonychus antirrhopus. Foi o primeiro dinossauro a caçar com inteligência, velocidade e precisão cirúrgica. O primeiro assassino que pensava. Viveu há cerca de 115 milhões de anos no que hoje são Montana, Oklahoma e Wyoming. À primeira vista, não impressionava pelo tamanho. Apenas cerca de 3 metros de comprimento e pesando cerca de 80 kg. Sua verdadeira força, no entanto, não estava em toneladas, mas em estratégia. Foi o resultado de milhões de anos de evolução em direção a um novo tipo de predador. Que usava sua mente tanto quanto suas garras. O Deinonychus era leve, flexível e seu corpo era coberto por finas penas que o protegiam do clima mutável do Cretáceo. Seu esqueleto era uma obra-prima de precisão. Pernas longas para correr, uma cauda rígida servindo como contrapeso perfeito e braços terminados em 3 garras afiadas. Seu símbolo mais icônico, sua assinatura mortal, no entanto, estava em suas pernas. Cada perna tinha uma garra retrátil curvada no segundo dedo, uma faca viva com mais de 13 centímetros de comprimento. Quando corria, a mantinha levantada para preservar seu fio. Ao atacar, ele a desdobrava como uma foice. Era sua arma mortal. Ele não mordia para matar como os tiranossauros. Ele saltava, segurava a vítima e cortava exatamente onde era necessário. O pescoço, a traqueia, as artérias. Sua técnica era tão precisa que suas presas morriam em segundos, sem tempo para reagir. Ele tinha visão binocular, audição aguçada e olfato desenvolvido. Mas sua mente era diferente. Seu cérebro, grande em relação ao corpo, controlava reflexos mais rápidos e comportamentos mais complexos do que qualquer outro predador de sua época. Ele caçava em grupo, ou pelo menos em conexão tática. Ele não precisava de tamanho para se impor. Ele tinha inteligência coletiva. Fósseis encontrados ao lado de grandes herbívoros como o tenontosauro revelam rastros de seu comportamento. Vários rastros, vários indivíduos, e o corpo de uma presa muito maior do que qualquer um deles individualmente.
Essas cenas em pedra contam uma história de cooperação. Vários Deinonychus trabalhando juntos para derrubar um inimigo colossal. Alguns paleontólogos chamam isso de caça coordenada. Outros simplesmente oportunismo organizado. Mas em ambos os casos, foi a primeira vez que a evolução uniu instinto e estratégia em um único movimento. O ataque era metódico. Primeiro, observação. Eles se escondiam entre as árvores e analisavam a presa. Então, um se movia lentamente para o lado para distrair, outro avançava por trás. Em um instante, os três saltavam. Giro da garra, salto preciso, mordida no pescoço. A presa caía enquanto os predadores mantinham o equilíbrio com a cauda rígida. Era uma dança perfeita entre músculo e mente. Seu estilo de caça e arranjo anatômico inspiraram décadas depois uma revolução científica nos anos 60. O paleontólogo John Ostrom descobriu seus restos e mudou para sempre a imagem dos dinossauros no mundo. Até então, as pessoas os imaginavam como répteis desajeitados e lentos. O Deinonychus mostrou o oposto. Eles eram ágeis, inteligentes e de sangue quente. Foi o início do que hoje chamamos de revolução dos dinossauros ativos. O Deinonychus também foi a prova viva da conexão entre dinossauros e aves modernas. Sua estrutura esquelética, a forma do fêmur, os sacos aéreos em seu esqueleto, tudo sugeria que o voo não foi um salto evolutivo repentino, mas uma longa história que começou com caçadores como ele. Quando observamos um falcão atacando sua presa, ainda podemos ver nele a sombra do Deinonychus. Em seu mundo, os dias eram longos e úmidos, e o perigo espreitava em cada esquina. As selvas do Cretáceo eram um labirinto de sombras, onde criaturas blindadas como o Nodossaurus se moviam lenta e seguramente, e grandes herbívoros formavam rebanhos defensivos, mas ninguém estava a salvo das sombras entre os troncos. A velocidade do Deinonychus era sua vantagem. Seu salto ultrapassava 3 metros. A garra se enterrava com a força de uma faca, e o equilíbrio era tão perfeito que ele podia atacar de qualquer ângulo sem cair. Seus confrontos nem sempre terminavam bem. Alguns esqueletos carregam marcas de mordidas entre indivíduos da mesma espécie, sinais de rivalidade, hierarquia e competição. Em seu bando, o poder era conquistado com sangue, mas mesmo na morte eles permaneciam próximos. Alguns restos foram encontrados lado a lado, como se tivessem morrido juntos em uma caçada mal-sucedida. Imagine um pôr do sol nas planícies do Cretáceo. O ar está denso, cheio de insetos e calor. Um jovem tenontosauro se separa do rebanho. Silêncio. Apenas o sussurro do vento. Então um estalo. 2 olhos dourados brilham entre as sombras. Depois um salto. Um corpo emplumado corta o ar. A garra se enterra. O grito do herbívoro ecoa pela floresta. Outro Deinonychus aparece. Depois um terceiro. Tudo termina em segundos. Os caçadores comem rapidamente antes que os necrófagos cheguem. Na natureza, a velocidade não era um dom, era uma sentença. O Deinonychus foi a primeira faísca da inteligência moderna. Um animal que não apenas caçava, mas entendia como caçar. Velociraptor mongoliensis. No meio do deserto de Gobi, onde o sol queima a areia e o vento esculpe formas na rocha antiga, vivia um caçador pequeno, rápido e implacável. Seu nome era Velociraptor mongoliensis, o ladrão rápido da Mongólia. Embora não fosse maior que um peru grande, sua comunicação era curta, seca e eficaz. Assobios, estalos, movimentos de penas. Quando caçava sozinho, ele se esgueirava silenciosamente entre as pedras. Quando caçava em grupo, ele coordenava ataques, usando sinais visuais distintos. Alguns cientistas acreditam que ele poderia ter caçado cooperativamente em pequenos grupos, o que é apoiado por achados fósseis de indivíduos encontrados perto da mesma presa. Seu corpo era coberto por penas densas e finas que o protegiam das noites gélidas de Gobi e do calor escaldante do dia. Elas serviam para regular a temperatura, atrair parceiros e talvez para comunicar a hierarquia social. Quando ele fixava o olhar em uma presa, não a perdia até tê-la entre suas garras. Seu cérebro relativamente grande lhe proporcionava reflexos relâmpago, coordenação precisa e a capacidade de tomar decisões durante uma perseguição em uma fração de segundo. Era o espírito do predador moderno encapsulado no corpo de um assassino pré-histórico. Seu lar, o Cretáceo de Gobi, era um oceano de dunas onde viviam dinossauros, herbívoros gigantes e filhotes vulneráveis. A escassez de comida muitas vezes o forçava a confrontar indivíduos de sua própria espécie ou a se alimentar de carcaças. Era um sobrevivente nato, capaz de se adaptar à fome, à sombra e à luz ofuscante do pôr do sol que confundia suas presas.
Ele atacava em curtas explosões, saltando sobre a presa com as pernas estendidas. Usava sua garra em forma de foice para cortar e seu peso para derrubá-la no chão. Sua cauda rígida e alongada funcionava como um leme, estabilizando-o enquanto se movia com uma agilidade incrível para um animal terrestre. O fóssil mais famoso dessa espécie captura uma das cenas mais impressionantes já preservadas em pedra, o chamado Duelo Eterno. Nele, um Velociraptor e um Protoceratops estão petrificados no meio de uma luta. O herbívoro agarrou o braço do caçador com seu bico curvo. A garra do raptor penetrou na garganta de seu oponente. Assim eles morreram, presos no tempo. Um momento de violência eterna petrificado na areia. Essa imagem captura o que o Velociraptor realmente era: inteligência, fúria e precisão em uma única criatura. Seu nome, popularizado pela cultura moderna, foi distorcido. O grande raptor monstruoso dos filmes, de proporções quase humanas, é mais inspirado em seu primo americano, o Deinonychus, do que na criatura real. O verdadeiro Velociraptor, no entanto, era muito mais assustador por uma razão simples. Ele era real. Não era um monstro de filme. Era um assassino silencioso do tamanho de um cachorro, com o cérebro de um lobo e a elegância de um falcão. Ele não rugia, não caçava por efeito. Ele matava porque a sobrevivência exigia. Antes do amanhecer em Gobi, a lua ilumina as dunas. O ar está frio e seco. O vento assobia nas fendas das rochas. Uma sombra desliza pela areia. Um velociraptor baixo e silencioso. Seus olhos refletem a luz prateada. Ele observa um filhote de Protoceratops que se afastou do rebanho. Nenhum som, apenas um salto, um impacto, um lampejo de movimento. O Velociraptor foi o ápice do desenvolvimento dos dromeossaurídeos, o aperfeiçoamento final da evolução, baseada em velocidade, equilíbrio e inteligência. Foi a última ponte entre os antigos caçadores reptilianos e as aves de hoje. Sua mente antecipava o gelo, mas seu corpo ainda pertencia à terra. Majungasaurus crenatíssimos. Em uma ilha esquecida no Oceano Índico, onde florestas tropicais se misturavam a desertos rochosos e pântanos em chamas, reinava um dos predadores mais estranhos, ferozes e perturbadores da pré-história. Seu nome era Majungasaurus crenatíssimos, o carnívoro de Madagascar. Um caçador que não apenas devorava outros animais, mas encontrava alimento em sua própria espécie. Há cerca de 70 milhões de anos, Madagascar estava isolada do resto do mundo. Esse isolamento criou um ecossistema único, um laboratório natural onde a evolução seguiu seu próprio caminho. Nesta terra sem rivais, o Majungasaurus se tornou o senhor absoluto. Com 7 metros de comprimento e quase 1 tonelada de peso, era um carnívoro compacto e musculoso, perfeitamente adaptado a um ambiente onde o tamanho não era tudo. Sua cabeça era um bloco ósseo. Larga, curta e profundamente reforçada, carregava um focinho forte armado com dentes grossos e serrilhados. Ao contrário dos grandes caçadores terrestres, ele não dependia de velocidade ou emboscadas. Ele confiava em força bruta. Sua mordida era violenta. Um ataque que esmagava ossos e rasgava a carne em um único movimento. Cada movimento de sua mandíbula podia esmagar o crânio de sua presa. Acima do focinho, uma pequena protuberância óssea se projetava como um chifre rombudo. Não era decorativo. Servia como ponto de impacto. Estudos sugerem que os Majungasauros lutavam entre si com golpes de cabeça contra cabeça, como se fossem carnívoros enlouquecidos pela dominância. Seu rosto, coberto de cicatrizes e fraturas curadas, contava uma vida cheia de conflitos. Era um caçador solitário. Nas florestas secas de Madagascar, ele se movia entre os arbustos com a calma de quem não teme nada. Seu olfato era aguçado. Sua visão penetrante e sua audição podia captar até os passos mais distantes. Mas sua fama não se devia apenas à sua ferocidade, mas a algo muito mais sombrio, o canibalismo. Fósseis mostram marcas de dentes em ossos de outros Majungasauros que correspondem aos seus. Mordidas profundas e repetidas sem vestígios de outros predadores. Não eram lutas, eram banquetes. O Majungasaurus devorava os seus, talvez por fome, talvez por instinto. A ilha era pequena. Os recursos limitados e a sobrevivência não tinham regras. Em seu reino, a linha entre predador e presa se desfazia. Sua técnica de caça era brutal e direta. Ele emboscava herbívoros como Majungatulus ou Rapetosaurus, titanossauros de médio porte, atacando com mordidas que rasgavam carne e osso. Em seguida, torcia o pescoço com força, arrancando grandes pedaços. Se a presa fugisse, ele a perseguia lentamente, como se soubesse que o medo e a perda de sangue completariam seu trabalho.
Seu corpo, pesado, mas ágil, era feito para a resistência. Ele percorria grandes distâncias em busca de comida e podia sobreviver semanas com pouco. Seu metabolismo, provavelmente mais próximo ao das aves do que ao dos répteis, permitia-lhe manter uma temperatura corporal constante, tornando-o um caçador incansável. A pele do majungassauro era grossa, coberta por escamas pequenas e arredondadas, ideal contra os golpes de outros predadores ou as mordidas de suas próprias presas. Cada cicatriz era uma história. Cada fratura, uma vitória. Imagine a cena. Um crepúsculo sufocante em Madagascar. O ar vibra com insetos e poeira. Um majungassauro se aproxima de um corpo semi-enterrado na lama. Seu próprio cheiro ainda impregna os ossos. Ele o observa por um momento, abre a mandíbula e arranca um pedaço. Não há diferença entre inimigo ou irmão, morto ou vivo. Apenas fome. Naquele momento, vida e morte são uma só. Seu crânio, forte e pesado, possuía cavidades que amplificavam o som de seu rugido. Os ecos de sua voz deviam viajar quilômetros, um aviso para qualquer um que se aproximasse. Era o som do domínio absoluto. Um lembrete de que a ilha pertencia a um único rei, mas até os reis caem. À medida que os mares mudavam e o clima se tornava imprevisível, Madagascar se tornou uma armadilha. A presa diminuía, as chuvas cessavam, e os majungassauros eram forçados a lutar entre si pelos últimos restos de carne. Essa guerra silenciosa terminou como começou. Apenas um sobreviveu, devorando os seus, até que a extinção o engoliu. O majungassauro era a imagem mais pura do instinto. Ele não caçava por prazer ou território. Caçava porque existia. Era o ápice do isolamento, o símbolo do preço que a evolução exige quando um predador não tem rivais. Em seu olhar vazio, em sua mandíbula deformada por anos de luta, lê-se a história de um mundo que se devorava. Mapusaurus roseae. Nas terras infinitas da antiga Patagônia, onde a resistência de milhões de anos e o horizonte infinito, um predador caminhava entre gigantes. Seu nome era Mapusaurus roseae, lagarto da terra, uma besta monumental, que reinava sobre os colossos do período Cretáceo, com uma combinação de força, astúcia e algo que até então era impensável em predadores de seu tamanho: cooperação. Há 97 milhões de anos, a Patagônia não era seca nem fria. Era uma paisagem exuberante. Um mosaico de florestas úmidas, rios caudalosos e planícies cobertas de samambaias. Por esses vales se moviam os maiores titãs que a Terra já conheceu. Titanossauros, animais que atingiam até 30 metros de comprimento e pesavam até 70 toneladas. Mas mesmo esses deuses de carne tinham inimigos. Nas sombras das florestas, com passos calculados e respiração pesada, o mapusauro os observava. A descoberta desta espécie foi tão épica quanto sua existência. Em 2000, os paleontólogos argentinos Rodolfo Coria e Phil Carey encontraram em Neuquén um cemitério de predadores. Ossos interligados de vários indivíduos, jovens e adultos, todos pertencentes à mesma espécie. Foi uma cena parada no tempo, uma fotografia de um grupo de caçadores que morreram juntos. Isso mudou para sempre a forma como a caça era entendida no mundo dos dinossauros. O mapusauro media mais de 13 metros e pesava cerca de 6 toneladas. Seu crânio, longo e estreito, estava repleto de dentes afiados e serrilhados, projetados para cortar carne com precisão. Mas sua verdadeira força não estava em uma única mordida. Estava no grupo. Pertencia aos Carcharodontosaurídeos, uma família de predadores com dentes de tubarão que dominavam o hemisfério sul. No entanto, o mapusauro aperfeiçoou algo que seus parentes não conseguiram: a caça organizada em matilha. Imaginar essa cena é como entrar em um balé de destruição. 8, talvez 10 mapusauros se moviam como um só corpo. O ar estava carregado com o cheiro de sangue. A terra tremia a cada passo. Um grupo de titanossauros bebendo em um rio. A água reflete as sombras dos caçadores que se aproximam. Então, o ataque. Os caçadores se dispersam, coordenados. Um rugido impressionante rasga o ar. 2 avançam, distraindo. Outros cercam. Garras enormes rasgam os tendões das patas traseiras. A presa cai. Não há caos. Há precisão. O banquete começa antes mesmo que a poeira assente. O mapusauro não caçava impulsivamente. Era um observador paciente. Sua inteligência social, refletida na cooperação do grupo, o torna uma das criaturas mais avançadas do período Cretáceo. Paleontólogos sugerem que, em matilha, ele mantinha uma hierarquia, onde os maiores indivíduos lideravam o ataque e comiam primeiro, enquanto os mais jovens aprendiam observando. Era uma estrutura quase tribal,
o embrião de uma estratégia predatória que milhões de anos depois dominaria o mundo dos mamíferos. Seus sentidos eram aguçados. O olfato permitia detectar presas feridas a quilômetros de distância e sua visão, ampla e frontal, o tornava um caçador de longo alcance. Ao contrário do T. rex, cuja mordida esmagava, o mapusauro cortava. Sua mandíbula funcionava como uma serra. Criava feridas enormes que enfraqueciam a vítima em minutos. Ele não era imediato. Deixava a presa sangrar enquanto a observava à distância. Era a paciência extrema do caçador. Seu corpo era construído para a resistência. Pernas longas e musculosas permitiam-lhe percorrer grandes distâncias sem parar. Sua pele, grossa e escamosa, o protegia dos golpes da presa. Em suas costas, cicatrizes e fraturas curadas contavam uma vida de lutas. Cada marca era uma história, uma batalha vencida ou sobrevivida. O local onde seus restos foram encontrados é chamado de Vale dos Gigantes, um nome que capta perfeitamente a escala da vida que ali existiu. Entre os ossos de mapusaurus, foram encontrados fragmentos de titanossauros. Prova de caça bem-sucedida ou banquetes compartilhados. Alguns ossos carregam marcas de dentes do próprio mapusauro, provavelmente resultado de competição entre membros do grupo ou canibalismo ocasional. Na natureza e entre caçadores, a fome não conhece alianças. Imagine uma noite na Patagônia Cretácea. A lua reflete nas águas de um rio lento. Um grupo de mapusauros descansa, semi-adormecido. Corpos de titãs jazem na margem. Os caçadores, cobertos de lama e sangue, movem-se lentamente entre os restos. Nenhum rugido é ouvido, apenas respirações profundas. O ar é denso, quase humano em seu silêncio. Ao longe, o eco do vento entre as montanhas repete seus nomes. São os reis do sul, os lobos do Mesozoico. Quando o clima mudou e as florestas tropicais se transformaram em desertos, o mapusauro desapareceu. Seu reinado se dissipou como névoa sobre a planície, mas seu legado permaneceu nos ossos que a terra guardou sob sua pele rochosa. Foi o primeiro gigante a entender o valor da unidade, o poder da estratégia, a força do grupo sobre o indivíduo, Mononychus olecranus. Nas areias escaldantes do deserto de Gobi, onde o vento leva o tempo e as dunas escondem segredos do passado, viveu um caçador minúsculo, mas extraordinário. Ele não rugia, não corria atrás de presas, não exibia força bruta. Seu poder era diferente. Precisão. Seu nome era Mononychus olecranus, o dinossauro de uma garra só. Há 70 milhões de anos, Gobi era um mar de dunas pontuado por oásis e rios sazonais. Tempestades de areia podiam enterrar uma floresta em uma noite. E os dias queimavam sob um sol implacável. Nesse ambiente inóspito, onde a vida tinha que sobreviver ou morrer, o Mononychus prosperou. Media apenas cerca de 1 metro. Pesava cerca de 3 kg. No entanto, sua anatomia representava uma das adaptações mais fascinantes do final do Cretáceo. À primeira vista, parecia um pequeno pássaro terrestre. Seu corpo era leve, coberto por uma penugem curta e densa que o protegia tanto do calor quanto do frio. O crânio era esguio, com um focinho pontiagudo e dentes pequenos, ou talvez nenhum, ideal para uma dieta sobre a qual os cientistas ainda debatem. Mas o que mais chamava a atenção eram seus braços, curtos, musculosos e terminados em uma única garra enorme, curva e forte. Essa garra era sua ferramenta, sua arma e sua identidade. Por décadas, paleontólogos debateram sua função. Alguns pensavam que o Mononychus a usava para rasgar carne. Outros acreditavam que servia para cavar. Hoje, a teoria mais aceita é que a garra era usada para abrir ninhos de insetos ou cupins, quebrando o solo duro com golpes precisos. Ele era um especialista, uma máquina criada para um propósito específico. Seu esqueleto revela um peito largo e musculatura peitoral poderosa, semelhante a pássaros que cavam ou escavam. O Mononychus não precisava de dentes ou de várias garras. Bastava-lhe uma, afiada como uma adaga. Sua vida transcorria em silêncio. Caçava à noite, quando o ar era mais frio e as criaturas do deserto saíam. Ele se esgueirava entre as dunas, orientando-se pelo som e pelo cheiro, percebendo os sons sutis de insetos sob a superfície. Quando encontrava uma colônia, batia com seus fortes braços no chão, abrindo a superfície como se cortasse seda. Então, com sua língua longa e pegajosa, capturava sua presa. Não era uma demonstração de violência, mas uma coreografia de eficiência. Sua cauda longa e rígida lhe proporcionava equilíbrio ao se mover rapidamente. Suas pernas finas, mas firmes, eram feitas para correr e manobrar na areia solta. Ele não precisava de força para sobreviver. Bastava ser rápido, preciso e adaptável. Seu pequeno tamanho era uma vantagem.
Enquanto grandes predadores foram extintos pela falta de comida, o Mononicus prosperou nos cantos do deserto, comendo o que os outros ignoravam. Em seu corpo, passado e futuro se misturavam. Seu esqueleto tinha características de dinossauro terópode, mas também traços de pássaro, um externo fundido, braços transformados em ferramentas especializadas e ossos leves. Ele era, em certo sentido, um portal evolutivo. Um passo a mais em direção ao voo, embora nunca tenha levantado voo. Sua linhagem provou que a natureza não segue uma linha reta, mas experimenta, adapta-se, transforma. Em uma noite sem lua sobre o Gobi, um vento suave, a areia desliza como água. Nas sombras, um pequeno corpo se move silenciosamente. Seus olhos refletem a luz das estrelas. Ele para, inclina a cabeça, escuta. Sob seus pés, um zumbido sutil. O Mononicus levanta o braço e ataca. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A terra se abre. Milhares de cupins emergem, confusos. Em segundos, sua língua captura dezenas. Ele come rapidamente. O som de uma tempestade se aproxima. Sem olhar para trás, o pequeno caçador corre em direção a uma duna e desaparece na escuridão. Quando o vento sopra pela manhã, suas pegadas já sumiram. O Mononicus foi o exemplo perfeito de sobrevivência silenciosa. Em um mundo dominado por monstros, ele prosperou através da especialização. Enquanto outros caçadores lutavam por carne, ele encontrava vida sob a terra. Ele não era um rei nem um guerreiro, mas sua linhagem duraria mais do que a dos grandes predadores. Seu nome, Garra Única, parecia um detalhe, mas era uma declaração de propósito. Cada fibra de seu corpo estava subordinada a essa ferramenta. Ele era a personificação do minimalismo biológico. Menos força, mais função. Ele não precisava ser grande para ser letal, nem furioso para ser eficaz. Seu sucesso residia no silêncio. Com o tempo, os desertos de Gobi se tornariam ainda mais hostis, e espécies especializadas gradualmente desapareceriam. Mas o Mononicus deixou sua marca no design dos pássaros terrestres modernos. Em cada criatura que cava, rói ou procura comida sob a terra. Ele foi uma nota silenciosa na sinfonia do período Cretáceo, mas uma nota essencial: Carnotaurus sastrei. Nas planícies escaldantes do Cretáceo sulista, quando o céu ardia com tempestades elétricas e a terra tremia sob os passos dos titãs, surgiu um predador que parecia ter sido forjado pela própria violência. Um corpo de atleta, uma cabeça de demônio e uma velocidade capaz de apagar a distância entre a presa e a morte em segundos. Seu nome era Carnotaurus sastrei, o touro carnívoro. Viveu há 70 milhões de anos no território da atual Argentina, quando a Patagônia era uma planície subtropical com florestas baixas e rios sazonais. Sua aparência desafiava toda a lógica. Media 8 metros de comprimento, pesava cerca de 1,5 tonelada, mas sua constituição era diferente de qualquer outro predador. Tinha um pescoço curto e forte, um peito estreito, pernas traseiras longas e musculosas, construídas para a velocidade, e acima da cabeça, 2 chifres ósseos apontavam para a frente, como se a natureza quisesse dar à sua face um aspecto infernal. Foi descoberto em 1984 pelo paleontólogo argentino José Bonaparte, um dos grandes pioneiros da paleontologia moderna na América do Sul. O esqueleto foi encontrado quase completo. Uma descoberta tão perfeita que parecia ter esperado para ser encontrada. O que emergiu da pedra foi algo totalmente novo. Um predador especializado, leve, com a anatomia de um corredor e a face de um carrasco. O Carnotaurus era uma contradição viva. Tinha um corpo preparado para agilidade e braços tão pequenos que eram quase inúteis. Até mais curtos que os do T-Rex. Mas ele não precisava deles. Sua força estava concentrada nas pernas, no pescoço e nas mandíbulas. O crânio, curto e largo, era equipado com dentes cônicos e afiados, projetados mais para rasgar do que para esmagar. Sua mordida era rápida, quase elétrica. Ele não matava com um único golpe, mas com uma série de ataques sucessivos, como um predador que sabia quando avançar e quando recuar. Sua pele, uma das poucas bem preservadas, revela fileiras de escamas grossas e protuberâncias cobrindo o corpo como uma armadura orgânica. Algumas dessas escamas eram grandes e ovais, dispostas ao longo do tronco. Ao sol, o Carnotauro deve ter parecido um animal de fogo, escuro, brilhante, quase metálico. Os cientistas acreditam que sua pele poderia ter tido tons vermelhos ou marrons, camuflados entre a terra e a poeira. O que o tornava verdadeiramente excepcional era sua velocidade.
O esqueleto revela pernas longas e um sistema muscular projetado para aceleração explosiva. Provavelmente, foi um dos dinossauros carnívoros mais rápidos que já existiu. Cada passo era uma explosão de energia. Ele podia alcançar presas em terreno aberto e atacá-las, com um impacto devastador. Sua cauda rígida e longa servia como contrapeso, estabilizando o corpo durante a corrida. Era um caçador que não precisava de surpresa. Sua força residia no movimento. Paleontólogos acreditam que ele atacava herbívoros de médio porte como o Gasparinosaura ou o Abelisaurus, com impactos frontais seguidos de mordidas rápidas. Seus chifres, rombudos mas firmes, poderiam ter servido para golpear ou empurrar, seja na caça ou em combates com outros machos. O pescoço, curto e maciço, funcionava como uma mola. Quando o Carnotauro atacava, ele não usava apenas a boca. Todo o corpo era uma arma. Imagine um pôr do sol na Patagônia Cretácea. O ar vibra com o calor. Ao longe, um grupo de herbívoros se move lentamente entre as árvores. Então, um silêncio súbito. Pássaros primitivos se dispersam. Algo se aproxima. Uma vibração sutil percorre o solo. Em meio à névoa dourada, 2 chifres emergem primeiro. Depois uma silhueta. O Carnotauro irrompe com uma velocidade impossível. Suas pernas tamborilam o chão em um ritmo de tambores. O primeiro impacto derruba a presa antes que ela possa reagir. Um rugido seco e curto ecoa pelo ar. Tudo termina antes que o eco se dissipe. Seu cérebro e sentidos eram orientados para o movimento. Seus sentidos eram aguçados. Visão frontal excelente. E audição adaptada para captar sons distantes. Era um caçador que vivia de cálculo e reação, de instinto transformado em reflexo. Cada parte de seu corpo seguia uma única regra: mover-se primeiro, atacar mais rápido. O Carnotauro também era uma raridade evolutiva. Sua linhagem, os Abelisaurídeos, evoluiu em isolamento no hemisfério sul após a divisão do supercontinente Gondwana. Enquanto no norte dominavam os tiranossauros e carcharodontossauros, no sul reinavam esses caçadores de corpos compactos e pescoços fortes. Eram a resposta da América do Sul ao desafio da vida sem limites. Seu rosto com olhos fundos e chifres curvos parece quase mitológico. Se um humano o visse, pensaria que o inferno andava pela terra. Mas por trás dessa visão demoníaca, havia um organismo perfeitamente equilibrado, criado para sobreviver onde outros caíam. Seu corpo era uma síntese de movimento, sua pele um mapa de fogo. O Carnotauro pode não ter sido o maior ou o mais forte. Foi o mais rápido, o mais preciso e o mais mortal em espaços abertos. Seu rugido deve ter soado como um trovão seco nas planícies do Cretáceo, um som anunciando a chegada da morte. O Therizinosaurus, em forma de tartaruga. Nos últimos dias do Cretáceo, quando o mundo dos dinossauros se aproximava do fim e as selvas da Ásia Central fervilhavam sob um clima tropical e violento, uma criatura de aparência tão estranha que parecia um pesadelo se movia entre as árvores. Tinha o corpo de um gigante, o pescoço de um pássaro, o rosto de um herbívoro e as garras mais longas e aterrorizantes que a Terra já viu. Seu nome era Therizinosaurus cheloniformis, o lagarto ceifador. Viveu há cerca de 70 milhões de anos no território da atual Mongólia, em uma paisagem coberta por florestas de samambaias, lagos verdes e pântanos profundos. Era enorme, medindo mais de 10 metros e pesando até 5 toneladas. Mas o que o tornava inconfundível eram suas garras curvas, com mais de 70 centímetros de comprimento, tão longas que superavam a altura de um braço humano. Não eram armas de caça, mas ferramentas de defesa e alimentação. No entanto, sua silhueta sozinha era suficiente para inspirar medo. O Therizinosaurus pertencia à família de dinossauros incomuns, os Therizinossaurídeos, parentes distantes dos velociraptores e tiranossauros, que seguiram um caminho evolutivo diferente. Enquanto seus parentes se tornaram carnívoros mais rápidos e mortais, ele se tornou um herbívoro gigante, adaptado para comer plantas duras e fibrosas. Seu corpo, coberto por uma densa e escura plumagem, balançava lentamente entre as árvores, arrancando galhos e folhas com suas garras enormes, como se fossem foices agrícolas. Seu pescoço longo e flexível sustentava uma cabeça pequena de um bico estreito e desdentado, semelhante ao de um pássaro. Na mandíbula posterior, pequenos dentes rombudos trituravam a vegetação, mas sua boca não era a principal ferramenta. Seus braços eram tudo. Os membros anteriores do Therizinosaurus eram desproporcionalmente longos, com musculatura poderosa capaz de levantar galhos grossos ou defendê-lo de qualquer ataque. Cada garra era uma foice viva,
uma obra-prima de osso e queratina. O primeiro fóssil foi descoberto nos anos 40, e os cientistas da época pensaram que pertencia a uma tartaruga gigante. Daí seu nome Cheloniformes, que significa em forma de tartaruga. Apenas uma década depois, a verdade foi revelada. Não era um réptil lento e blindado, mas um colosso emplumado, um dinossauro que mudou as regras da evolução. O Therizinosaurus se movia majestosamente devagar, mas não era indefeso. Suas garras eram tão longas que mantinham sob controle até os predadores mais temíveis, como o Tarbosaurus, seu contemporâneo na Ásia. Bastava um único movimento para abrir a barriga de um atacante ou quebrar suas costelas. Embora fosse herbívoro, sua mera presença era suficiente para inspirar respeito em todo o ecossistema. Imagine o amanhecer entre as árvores de Gobi, a névoa cobrindo o solo e os cantos distantes de pássaros primitivos. Uma sombra se move entre os troncos. Alto, lento, imponente. O Therizinosaurus levanta o pescoço, fareja o ar e, com um movimento quase ritualístico, estende os braços. As garras brilham na luz dourada. Pequenos dinossauros fogem ao seu redor. Não por medo de ser caçado, mas pela mera presença do gigante. Sua plumagem era provavelmente escura, com tons cinzentos ou azulados, e a pele sob a plumagem era áspera, resistente a arranhões de arbustos e ao contato constante com a vegetação. Cada passo afundava no chão, deixando pegadas profundas que, com a chuva, se enchiam de água. E por essas pegadas, mais tarde, caminhavam os abutres de Gobi, alimentando-se do que ele deixava. Ao contrário da maioria dos dinossauros herbívoros, o Therizinosaurus não se movia em bandos. Era solitário, talvez territorial. Alguns fósseis sugerem que as garras poderiam ter tido também uma função de exibição ou cortejo, um símbolo de poder diante de seus pares. Durante o acasalamento, os machos estendiam lentamente os braços, exibindo suas foices brilhantes e emitindo rugidos profundos que ressoavam entre as árvores. Era um espetáculo de força silenciosa, de dominação sem violência. O Therizinosaurus era um paradoxo vivo da evolução. Um herbívoro nascido de uma linhagem carnívora. Seus ossos contam uma história de mudança adaptativa que desafiava a lógica. Um assassino transformado em coletor. Seus parentes caçavam com garras. Ele as usava para alcançar comida. Onde outros rasgavam carne, ele arrancava folhas. E ainda assim, nessas garras, permanecia a memória de um passado predatório. Os cientistas acreditam que sua dieta era seletiva. Folhas jovens, brotos tenros e frutas. Seu estômago, enorme e complexo, era capaz de digerir celulose com uma eficiência quase milagrosa. Mas em caso de perigo, esse corpo de coletor se transformava em uma muralha de força. Nenhum carnívoro se aproximava sem pensar. Apesar de sua natureza pacífica, o Therizinosaurus dominava a floresta como um espectro antigo. Não era o mais rápido nem o mais cruel, mas era o mais enigmático. Sua figura, alta, curvada, armada com lâminas, representava a fronteira final entre a brutalidade e a adaptação. Imagine uma tarde, quando o sol se põe e a floresta fica vermelha. O gigante para em um lago, bebe água lentamente, e quando levanta a cabeça, suas garras pingam. Não há sangue, apenas reflexos de nuvens, mas há algo inquietante nesse gesto. Uma beleza selvagem que anuncia o fim de uma era. O Sushomimus teneré. Nas margens dos rios do antigo Saara, onde o sol escaldava a superfície da água e os pântanos fervilhavam sob o ar denso, vivia um dos caçadores mais notáveis da história da Terra. Ele não rugia nas moitas, nem derrubava gigantes em terra firme. Era um caçador silencioso, anfíbio, paciente. Seu nome era Sushomimus tenerensis, o imitador de crocodilo. Há 112 milhões de anos, no Cretáceo Médio, a área que hoje é o Níger era um paraíso tropical. Rios serpenteavam entre florestas úmidas e planícies verdes, habitadas por peixes gigantes, crocodilos primitivos e colossais dinossauros herbívoros. Nesse ambiente, o Sushomimus se tornou o senhor das águas. Ele não era o maior nem o mais rápido, mas era o mais especializado. Media 11 metros e pesava quase 4 toneladas. Mas seu corpo era mais esguio e alongado do que o de outros predadores. Seu crânio, com mais de 1,5 metros de comprimento, tinha uma forma inconfundível. Estreito, alongado, com um focinho repleto de mais de 100 dentes finos e cônicos, dispostos como os de um crocodilo moderno. Eram dentes perfeitos para agarrar, não para triturar. Fechavam-se com precisão cirúrgica, formando uma armadilha mortal para tudo que se movesse na água. Sua estrutura corporal,
mostrava uma clara adaptação à vida semiaquática. Os membros anteriores eram longos e fortes, terminando em garras curvas que ele usava para se firmar no fundo lamacento ou para capturar grandes peixes que saltavam da água. Sua espinha dorsal, com projeções ósseas formando uma pequena vela, o ajudava a regular a temperatura e a estabilizar o corpo ao nadar. Era um caçador que pertencia tanto à terra quanto à água, um elo perdido entre os predadores terrestres e os anfíbios do período Mesozoico. O Suchomimus espreitava da margem. Sua caça não era perseguição, mas um ato de espera. Ele se inclinava silenciosamente, submergindo parte do corpo e deixando apenas os olhos e as narinas acima da água. Quando a presa se aproximava, fosse um peixe gigante, um pterossauro caçando, ou até mesmo um pequeno dinossauro sedento, ele disparava com velocidade explosiva. Sua mordida, embora menos poderosa que a de um T-Rex, era precisa e persistente. Agarrar era o suficiente. A água fazia o resto. Estudos de seus ossos revelam que sua densidade óssea era maior do que a de outros carnívoros, permitindo-lhe submergir com estabilidade sem precisar nadar muito. Sua cauda, longa e flexível, funcionava como propulsor natural. Impulsionava-o pela correnteza com movimentos ondulatórios. Na água, o Suchomimus era rei, mas não vivia apenas de peixes. Quando a estação seca reduzia os rios, ele caçava em terra. Seu tamanho, força e garras permitiam que ele enfrentasse herbívoros de médio e pequeno porte. Nesses períodos, ele se tornava um predador oportunista, espreitando nas bordas da floresta ou se alimentando de carcaças. Era adaptável e, por isso, sobreviveu onde outros caíram. Seu ambiente era um mundo de gigantes. Nos mesmos rios viviam crocodilos com mais de 10 metros de comprimento, tartarugas enormes e os primeiros mamíferos aquáticos. Entre eles, o Suchomimus era o predador supremo. Suas pegadas fósseis, encontradas junto com as de peixes e vegetação aquática, pintam um quadro de equilíbrio perfeito. Natureza em movimento, um ciclo de vida regido pela água. Imagine uma tarde nesse mundo perdido. O ar vibra com o calor. O céu sobre o rio fica avermelhado. Um grupo de herbívoros bebe silenciosamente. A água parece calma, mas algo a corta por baixo. Bolhas, uma sombra, então uma explosão. O Suchomimus emerge como uma cópia viva, focinho aberto, dentes brilhando. O impacto espirra lama e sangue. Em um segundo tudo está submerso. O rio volta a ser um espelho, mas o equilíbrio mudou. Sua pele, coberta por escamas grossas e ásperas, refletia o sol em tons de cobre. Cada movimento era calculado, cada respiração controlada. Era um predador de paciência infinita, um caçador que confiava mais no silêncio do que no rugido. Ao contrário dos carnívoros terrestres, ele não precisava exibir força. Seu domínio era invisível, sua presença constante. O Suchomimus representava uma das últimas grandes adaptações da linhagem dos espinosaurídeos antes de sua extinção. Era um parente próximo do Spinosaurus, mas mais ágil, mais equilibrado, menos monstruoso. Onde seu parente egípcio era um gigante aquático, ele era o senhor da margem, nem totalmente terrestre, nem totalmente aquático. A fronteira era seu reino. Paleontólogos acreditam que sua extinção foi ligada a mudanças climáticas e ao deslocamento dos rios africanos, que transformaram os ecossistemas e destruíram suas fontes de alimento. Mas durante seu reinado, o Suchomimus foi a personificação do equilíbrio. Ele não precisava dominar pela força ou pelo medo. Sua mera presença mantinha a ordem nas águas. Nele, termina a história dos caçadores mais aterrorizantes que já caminharam pela terra. De gigantes que devoravam titãs, aos lentos que caçavam com inteligência e precisão, todos compartilhavam o mesmo destino: ser a encarnação da vida em sua forma mais selvagem. O rugido de sua era silenciou, mas seu eco ainda ressoa em cada criatura que caça, em cada pássaro que alça voo, em cada sombra que se move sob a água. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.